A paz do Senhor, classe dos juvenis. Estamos aqui, né, nessa videoaula. Vamos abordar, nesse trimestre, como vocês já sabem, a lição nova do novo currículo da CPAD. Olha aqui, uma lição bem estruturada aqui, uma nova mudança gráfica, né? E o tema que nós vamos estudar, da revista global, né, no trimestre como todo, é uma viagem ao Antigo Testamento, uma viagem pelo Antigo Testamento, para ser mais exato. E vamos estudar a história do povo hebreu a partir do relato bíblico. Vamos estudar o que ocorreu com o povo hebreu, a sua relação com Deus, a relação de Deus com esse povo na sua história. Então vamos começar a nossa lição de número 1, que fala hoje sobre a organização, né, do Antigo Testamento. A organização dos livros do Antigo Testamento será o tema dessa nossa primeira aula. Vamos lá. Como vocês podem ver aí, está na tela de vocês aí, a organização dos livros do Antigo Testamento. Então vamos lá começar a organização. A primeira palavra que eu queria destacar, não sei se vocês estão vendo aí, que eu grifei de vermelho, marquei essa palavra em vermelho, é a organização, né? O tema é a organização dos livros do Antigo Testamento, e exatamente essa é a temática que vai reger toda a lição de número 1. É organização, é a primeira palavra, a organização do Antigo Testamento. Como o Antigo Testamento está organizado. Então, é isso que nós vamos tratar a partir de agora. Então, temos textos chaves aqui, que nós também gostaríamos de ler, e o primeiro texto bíblico que nós gostaríamos de ler, no caso já está na tela, né? A gente só vai ler aqui, mas está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, será o nosso texto áureo de hoje. A lição também ela sugere algumas leituras bíblicas aqui em classe. Primeiro vamos ler o versículo 8 de Josué, capítulo 1. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Josué, capítulo 1, versículo 8, primeiro texto que eu gostaria de destacar. O segundo está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Pronto, esses 3 versículos aí, eu gostaria de destacar. Se você tiver com a sua Bíblia em mãos, aí seria interessante você ler na sua própria Bíblia esses 3 versos, ou ler o texto como todo é sugerido em Josué e em Mateus. Então vamos lá para o primeiro tópico da lição. Só um detalhe, antes de entrarmos no primeiro tópico, tem essa seção nova, né, da lição, da revista, no caso, essa nova seção que ele coloca assim, né, conectado com Deus, que seria tipo uma introduçãozinha, né, ou seria uma introdução. E ele destaca o seguinte, olha: precisamos ter em mente que a Bíblia não é um livro comum. Ela passou por um processo histórico de escrita, formação e preservação. Lá no início, no título, eu destaquei uma palavra-chave. Essa palavra-chave que eu destaquei foi organização. Eu destaquei a palavra organização. Porém, eu quero destacar outra palavra-chave. São 2 palavras-chave que nós vamos tratar nessa videoaula. A primeira é a organização do Antigo Testamento, organização. E a segunda palavra que eu quero destacar é formação. A primeira etapa da aula eu quero falar sobre a organização. Na segunda etapa da aula eu quero falar sobre a formação do Antigo Testamento. Então vamos lá começar o primeiro tópico da lição. Né? O primeiro tópico da lição fala sobre a Bíblia, obviamente, né?
Então, ele começa aqui dizendo, eu grifei algumas palavras e eu vou ler exatamente aquilo que eu grifei, aquilo que eu marquei. A Bíblia não é meramente uma literatura, mas sim uma biblioteca sagrada que contém 66 livros agrupados e divididos em duas partes. Então, o autor aqui ele já destaca, como a gente já sabe, que a Bíblia ela tem 66 livros, né? 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Os primeiros 39 livros a gente chama de Antigo Testamento. E os 27 livros da segunda parte a gente chama de Novo Testamento, vocês já sabem disso. E ele destaca aqui também, ó, o termo Bíblia deriva do latim, oriunda da palavra grega biblion, e da expressão grega ta Bíblia tarrágia, não é? Que seria a Bíblia Santa ou livros sagrados. E é interessante que eu destaquei aqui, se você tiver com Bíblias em mãos, 2 Timóteo, capítulo de número 4 e versículo 3, que é interessante, que a Bíblia usa a própria palavra Bíblia, no original grego do Novo Testamento. E lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que eu destaquei aqui, eu gostaria de ler esse texto com vocês, diz o seguinte, ó, a capa que deixei em Troade, com Carpo, quando vieres, traze contigo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. Então, Paulo aqui escrevendo para Timóteo, quando ele fala o seguinte, ó, eu já deixei a capa em Troade, você traz a capa, mas quando você vier trazer a capa, traz também contigo os livros. Então, a palavra grega, quando ele usa os livros, no grego aqui é a Bíblia. Ele diz literalmente, traga a Bíblia. Mas é claro que não é Bíblia no sentido que a gente está acostumado hoje. Quando ele fala de Bíblia, seria o coletivo de livros. Traz os meus livros, traz a minha Bíblia. Não é? Traz a minha Bíblia, a minha biblioteca, traz os meus livros particulares. Aí ele destaca, né? Especialmente os pergaminhos, traz os meus livros, a minha Bíblia. Então, no grego, Bíblia significa exatamente livros, ou coletivo de livros. Então, Bíblia, quando Paulo usa aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, quando ele pede para Timóteo trazer a sua Bíblia, os seus livros, então aí Bíblia é o coletivo de livros, os livros, especialmente os pergaminhos, que seriam a literatura do Antigo Testamento em especial. Destaquei aqui também, ó, essa palavra divina ocorreu ao longo de séculos. Essa revelação divina ocorreu ao longo de séculos de história, envolvendo diversos escritores que, apesar de oriundos de épocas e contextos muito diferentes, estão alinhados quanto à mesma essência e caráter de Deus, pois falaram escolhidos por ele. Então, quando ele fala de revelação, ele fala a forma como Deus se revelou através da Bíblia. A Bíblia é o livro inspirado por Deus, ou a coleção de livros inspirados por Deus. Deus soprou, né? A palavra inspirado quer dizer soprado ou respirado por Deus. Então, Deus autorizou esses autores humanos a escreverem acerca dele mesmo. Ou seja, os autores humanos trazem informações sobre quem é Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o propósito de Deus para o homem, o caráter de Deus, revela a ética de Deus. Então, quando a gente fala de inspiração e autoridade bíblica, nós estamos falando exatamente que Deus outorgou a esses homens uma revelação. Deus se auto-revelou através da escrita desses homens, não é? De acordo com a personalidade de cada um, é claro, não de forma de um ditado verbal, não é? Mas através da personalidade, através de um ditado personal, um ditado pessoal, que a gente poderia dizer assim. Então, Deus usa a personalidade de vários homens, de diferentes homens, e traz essa sua autorrevelação para a humanidade. O tempo da escrita. O fato de termos todo o conteúdo da Bíblia de forma completa em nossas mãos, nos dias de hoje, já é possível um milagre. Porque a Bíblia não é um livro que ficou pronto de uma hora para outra, ou foi escrito por apenas um autor. A Bíblia passou por um processo de formação. Isso que eu falei para vocês, ele vai destacar aqui a palavra formação, que nós vamos abordar na segunda parte desse vídeo. O seu último escritor, aproximadamente 1600 anos... Desculpa, deixa eu ler aqui de novo. Pegando aqui já, desde o seu primeiro até o seu último escritor, aproximadamente 1600 anos para ser concluída. Ou seja, ele fala que a Bíblia levou 1600 anos para ser concluída.
A Bíblia, ela levou 1.600 anos para ser concluída. A gente vai ver que os primeiros livros da Bíblia foram escritos por volta de 1400, 1450, 1500 antes de Cristo, né? Que ali é o Êxodo, que é o Gênesis, que são os escritos de Moisés, né? Então nós vamos abordar já isso. Alguns defendem que, na verdade, foi o livro de Jó, foi o primeiro livro a ser escrito, né? Porque a sua história ela é ou paralela do tempo de Abraão ou anterior ao tempo de Abraão. Então, alguns defendem que o livro mais antigo da Bíblia seja Jó e tenha sido escrito por Moisés no período que ele estava exatamente escrevendo Gênesis, Êxodo e os outros livros, a revelação que é dada a ele ali com o povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Então, a Bíblia ela é um livro que leva a mais ou menos 1.600 anos. O último livro a ser escrito é o livro de Apocalipse, que é escrito ali por volta do ano 90, 92, por ali, depois de Cristo, né? No primeiro século, já no finalzinho do primeiro século. Então, os primeiros livros da Bíblia, eles começam a ser escritos por volta do 16º século antes de Cristo, e é concluído o último livro da Bíblia ali por volta do final do primeiro século antes ou depois de Cristo. Então, dá um intervalo de 1.600 anos de escrita. Então, também aqui ele aborda a questão do Antigo Testamento, né, que é exatamente o nosso foco. O que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento possui 39 livros, como já sabemos, de Gênesis a Malaquias. Eu vou direto aqui ao que eu destaquei. Cerca de 30 autores diferentes, eles escreveram a Bíblia, no caso, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito por cerca de 30 autores diferentes. E o idioma original que o Antigo Testamento foi escrito, predominantemente o hebraico, com alguns trechos específicos em aramaico. Então, o Antigo Testamento ele é escrito em hebraico e ele tem alguns trechos escritos em aramaico devido à influência dos caldeus, não é isso? Os caldeus, quando o povo de Israel é levado cativo para a Babilônia, no caso, para a Babilônia, então os hebreus eles perdem um pouco ou boa parte da sua forma de escrever, da sua forma de falar, e isso é misturado com o caldaico, né, com a linguagem caldeia, com a linguagem que se falava ali entre os babilônicos. Então, isso aí daí surge o aramaico. Mas também não podemos esquecer que todo o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego. Então, o Antigo Testamento, inicialmente, ele é escrito em hebraico, concluído em aramaico, mas também ele tem a sua versão grega, que é a Septuaginta. Então, ele fala aqui também, o Antigo Testamento não é apenas uma narrativa histórica. Trata-se da revelação que Deus fez de si mesmo ao homem, relacionando-se com ele. Ele, interessante aqui, se você quiser pesquisar depois, eu coloquei aqui do lado, que essa visão de interpretação do Antigo Testamento que o autor está trazendo é a mesma de Irineu de Leão, um dos pais da igreja, que viveu entre 130 a 202 depois de Cristo. Então, depois de Cristo, de 130 a 202, viveu Irineu de Leão, e Irineu tinha exatamente essa mesma perspectiva exegética, que o Antigo Testamento narra a história da relação de Deus com o homem. Deus se auto-revela e o Antigo Testamento traz essa auto-revelação relacionada ao homem, o que a gente chama de uma exegese tipológica, um relacionamento de Deus com o homem, conforme Irineu de Leão. Outra coisa aqui que ele vai destacar, no segundo tópico agora, já entrando aqui para o segundo tópico da lição, que fala da ordem bíblica do Antigo Testamento. A ordem, né? A Bíblia não está em ordem cronológica. É importante a gente entender isso aí. É importante a gente destacar que a Bíblia, ela não está, os livros da Bíblia não estão dispostos em ordem cronológica. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, acreditam que a Bíblia está organizada cronologicamente. Ou seja, a maneira como os livros estão distribuídos dentro da Bíblia estariam na ordem em que os fatos aconteceram. Todavia, não é desta forma. Eles estão organizados em blocos literários. É interessante que a gente vai abordar já no terceiro tópico aqui da lição, e fala sobre isso.
A Bíblia, a maioria dos livros, alguns livros, no caso, estão em ordem cronológica, mas a maioria não. Então, eles estão organizados em blocos literários, que a gente vai falar o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Então, vale destacar que os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica. Você pode perceber exatamente isso quando você pega a sua Bíblia e você começa Gênesis, Êxodo e vai, a partir do momento que você chega por ali, aí vai Esté, tal, a partir do momento que você vai chegando mais adiante, você vai percebendo, por exemplo, que o livro de Esté, o livro de Ruth, o livro de Ruth está, a história que se passa no livro de Ruth é uma história que está dentro do livro de Juízes, ou seja, a história de Ruth se passa no mesmo período que o livro de Juízes narra. Então, o livro de Ruth estaria dentro do livro de Juízes. Da mesma forma que o livro de Jó está lá à frente no Antigo Testamento, mas a história que é narrada no livro de Jó, ela é paralela ou anterior à história de Abraão. Ou seja, o livro de Jó estaria contido dentro do livro de Gênesis. A história de Jó é a história paralela ali, ou anterior à história de Abraão, Isaac e Jacó. Então, a história de Jó não estaria em ordem cronológica, assim como ele vai citar também aqui Esdras, Neemias e Ageu e Zacarias, que narram o mesmo fato histórico, que são contemporâneos, estariam ali na mesma época, certo? Então ele vai citar aqui vários exemplos, os livros de Samuel e Crônicas, que possuem perspectivas distintas, mas dão ênfase em diferentes acontecimentos históricos, apesar de Samuel e Crônicas narrar a mesma situação histórica, eles trazem perspectivas diferentes sobre o que aconteceu no reino de Israel, como foi formado o reino de Israel, Israel como um reino. Então, também livros que têm a mesma época histórica, trazem perspectivas diferentes. Isso tudo inspirado por Deus, como eu falei para vocês, que Deus usa os escritores da Bíblia de acordo com a personalidade de cada um, porque foi Deus mesmo que formou a personalidade do homem. Então, ele forma a personalidade do homem e escolhe as personalidades de acordo com a sua vontade para narrar a sua revelação, para trazer a sua revelação à humanidade. Então, agora vamos aqui entrar no segundo subtópico, tópico 2, que fala da ordem canônica. A ordem canônica dos livros do Antigo Testamento é a seguinte: os 5 primeiros livros são classificados como Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. O segundo bloco de livros são os livros históricos, de Josué e Esté. O terceiro são os livros poéticos, de Jó a Cantar de Salomão. E o quinto e último são os livros proféticos, que, por sua vez, são subdivididos em profetas maiores, Isaías a Daniel, e profetas menores, de Oséias a Malaquias. É interessante aqui, que nós vamos tratar já, existe uma exceção à regra, que é o livro de Lamentações. Já a gente vai comentar sobre isso, já que a gente vai agora entrar exatamente nesses blocos, e fazer um resumão desses blocos aí. Então, como a gente, resumindo, para fechar esse segundo tópico, os livros da Bíblia não estão dispostos em ordem cronológica, mas estão dispostos de acordo com o que o autor chama de uma ordem canônica, em blocos de gêneros literários, em blocos que contêm livros que têm praticamente uma mesma estrutura literária. Não é? Os livros históricos, eles têm mais uma linguagem descritiva, eles usam uma linguagem mais em prosa. Já os livros poéticos já trazem uma linguagem mais poética, em verso, né? Já trazem uma formação de um verso que a gente vai estudar, se tivesse tempo, mas eu acredito que não vai dar tempo, que eles estão dispostos ali em paralelismo hebraico, não é? Em literatura, em forma de poesia hebraica. Então, aí os livros históricos, os poéticos, os proféticos e o Pentateuco são blocos distintos. Vamos entrar agora nesses blocos no tópico 3. Então, vamos lá, visão panorâmica. Primeiro, ele aborda o Pentateuco e os livros históricos. Pentateuco é uma expressão grega que significa 5 rolos. Ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Gênesis, né? Gênesis, Êxodo, Deuteronômios,
Números e Levíticos, né? Não falei na ordem, né? Vamos tentar falar na ordem. É Gênesis, primeiro, não é isso? Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos, boa parte deles, por Moisés. Então, é chamado o livro da lei. Não é? Traz a lei de Deus para o homem. E o foco principal, os personagens principais dessa literatura é Abraão, Isaac, Jacó, e aí o autor ainda destaca José e Moisés. Então, o Pentateuco fala da aliança de Deus com o povo de Israel, conta as origens do povo hebreu, e essas origens remetem até a origem do mundo. Né? O livro de Gênesis começa com a criação do homem. Então, a história dos hebreus, narrada nesse Pentateuco, começa lá com a visão hebraica da criação, mostrando que o Deus Criador, Todo-Poderoso, criou o homem, que o homem não surgiu do nada, que o homem não é produto de um processo evolutivo. A Bíblia mostra que o homem ele é criado por Deus à sua imagem e semelhança. E o tema-chave desses 5 livros é a aliança de Deus com Israel, com os hebreus. E também temos os livros históricos, que, por sua vez, contam a história da formação de Israel como nação a partir da conquista da Terra Prometida. Então, os livros históricos narram exatamente como os hebreus conquistaram Canaã e como se tornaram uma nação e, por último, como esse povo foi levado cativo, como esse povo foi dominado por nações estrangeiras. A 3.2 trata dos livros poéticos e dos livros proféticos. Os livros poéticos são escritos de sabedoria em linguagem poética, e a linguagem poética é a mais predominante. Então, quais seriam os livros poéticos? Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E um detalhe, aqui o autor ele esquece de um livro que é fruto de muita discussão, que é o livro de Lamentações de Jeremias. O livro de Lamentações de Jeremias, ele está escrito em linguagem poética. Está escrito em linguagem poética. Então, da mesma forma que Jó não é considerado um livro histórico, o livro de Cantares de Salomão não pode ser considerado um livro profético, porque ele é um livro que usa uma estrutura poética similar ao que Jó usa. Apesar do livro de Jó narrar uma história, trazer a história de Jó, mas a forma como ele é disposto, a história é contada, através de paralelismo, de repetições de palavras e de expressões, de ideias, o livro de Lamentações de Jeremias também. Então, o livro de Lamentações de Jeremias, ele pode ser sim classificado como um livro poético, porque eles têm a estrutura poética. Então, e um detalhe mais interessante ainda, que essa classificação que a gente está dando, falando exatamente sobre Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, essa classificação, apesar de ser muito usada, ser uma classificação ortodoxa, ela já sofre muitas críticas atualmente. Por quê? Porque, por exemplo, nos livros poéticos, no Pentateuco, por exemplo, muitos dizem que, na verdade, não teríamos um Pentateuco, teríamos um Hexateuco, ou seja, incluiria, além de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios, o livro de Josué. Então, o livro de Josué comporia, junto com esses 5 livros, um Hexateuco, que traria a lei de Deus. E esse mesmo grupo que defende uma nova classificação dos livros, eles também falam que os livros poéticos não poderiam ser classificados como os livros poéticos em si, mas sugerem para ser classificados como os livros de sabedoria. Então, os livros poéticos, na verdade, não seriam um livro poético, seriam um livro de sabedoria, à luz das novas descobertas arqueológicas que nós temos hoje, né? Então, seriam classificados, ao invés de livros poéticos, livros de sabedoria, que nós trataremos, se tivermos a oportunidade, em outro momento. E temos, por último, os livros proféticos. Os livros proféticos relatam não só a perspectiva histórica de um período no qual o reino de Israel está dividido em reino do norte e reino do sul, mas também a atividade profética dos chamados profetas literários. Então, os livros poéticos, eles narram exatamente, os livros proféticos, desculpem, narram o período monárquico, do auge do período monárquico até a sua
queda. Os profetas foram usados por Deus para trazer uma mensagem de arrependimento ao povo de Israel. E aqui vale destacar que nós temos profetas literários, que são os que têm escritos na Bíblia, os que deixaram escritos as suas profecias, e os profetas não literários, como Elias e Eliseu. Eles não deixaram escritos. Já Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros deixaram os seus escritos, as suas profecias escritas. Então, esses profetas são chamados de profetas literários, que também são divididos em profetas maiores e profetas menores, de acordo com o tempo que eles profetizaram. Não é de acordo com o volume de profecias, né? Como a gente sabe, o livro de Oséias é maior que o livro de Daniel, mas Oséias é considerado um profeta menor e Daniel é considerado um profeta maior, não porque o livro de Daniel tem mais volume de profecias, mas sim porque Daniel profetizou num período maior que Oséias. Então, nós temos aí os livros. Então, o Antigo Testamento pode ser dividido em Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos, que vão de Josué a Esté, os livros poéticos, aqui nós falamos de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão e Lamentações de Jeremias, que o autor ele não aborda. Os livros proféticos vão de Isaías, os livros proféticos, no caso, os profetas maiores, vão de Isaías a Daniel, tirando Lamentações, que pode ser considerado um livro poético, e os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. Então, é assim que é classificado os grupos literários, ou blocos literários do Antigo Testamento.